Oi, pessoal! Já pararam para pensar o que realmente significa se arrepender? Sabe, a gente costuma achar que é só sentir culpa ou pedir desculpas. Mas e se for algo muito, mas muito mais profundo? Nessa análise de hoje, a gente vai descobrir o verdadeiro poder por trás do arrependimento genuíno. Olha, todo mundo, em algum momento da vida, sente aquele desejo por perdão, né? A ideia de poder começar de novo, de ter uma nova chance, de salvação, isso atrai qualquer um. E é aqui que a coisa começa a complicar, porque muitas vezes essa vontade de ser perdoado vem sem uma disposição real para mudar. É como querer o prêmio, mas sem querer correr a maratona. A gente quer o perdão, mas sem o arrependimento que dá sentido a ele. E isso nos leva direto para a pergunta central de hoje. Do ponto de vista da Bíblia, o que é que constitui um arrependimento de verdade? O que faz ele ser diferente de um simples "foi mal, desculpa aí"? Para a gente entender o que uma coisa é, às vezes o melhor jeito é começar pelo que ela não é. E quando o assunto é arrependimento, nossa, tem muita ideia errada por aí. Então, vamos quebrar alguns desses mitos. É muito fácil confundir arrependimento com remorso, com medo do castigo ou com aquele pedido de perdão da boca para fora. Mas a verdade é que essas coisas são só os sintomas, não a cura. Elas podem até ser o começo de algo, mas não chegam nem perto da transformação de verdade. E essa passagem de 2 Coríntios, nossa, ela é perfeita para explicar isso. Existe uma tristeza, segundo Deus, que é uma tristeza que constrói, que leva para a salvação, e existe a tristeza do mundo, tipo a de Judas, que é aquele remorso que só corrói por dentro e destrói. São 2 sentimentos que vão para direções totalmente opostas. Certo. Então, se não é só um sentimento, o que é afinal? Vamos agora para o coração da questão. No grego original, a palavra é metanoia. E, gente, isso é muito mais do que só sentir muito. Metanoia significa uma revolução aí dentro, uma mudança radical de mente, de coração e, claro, de direção de vida. É dar um cavalo de pau, um giro de 180 graus mesmo. E o que eu acho incrível nesse slide é como ele transforma essa ideia em passos práticos. Não é uma coisa passiva que só acontece com a gente. É um processo ativo. Primeiro, você reconhece o erro. Segundo, toma a decisão firme de largar aquilo. E terceiro, age, se voltando na direção de Deus. John Wesley, um teólogo muito importante, resumiu isso de um jeito perfeito. Arrependimento de verdade e mudança de vida andam juntos, são inseparáveis. Não dá para ter um sem o outro. A prova, no fim do dia, está na prática. Mas, peraí, com tudo isso surge uma dúvida bem importante. Será que toda essa mudança é uma forma de pagar pela salvação? A resposta que a Bíblia dá é um não bem grande. E esse slide aqui mostra essa diferença de um jeito brilhante. De um lado, tem a ideia de que a gente precisa se esforçar para merecer o perdão. Do outro, a ideia da graça, que é um presente. O arrependimento não é o pagamento, é a nossa resposta a esse presente. Não é algo que a gente faz para Deus nos amar. É o que acontece porque a gente entende que Ele já nos ama. E essa citação amarra tudo. A graça de Deus é o motor, o ponto de partida. É a bondade dele que nos acorda para o arrependimento e não o nosso arrependimento que ativa a bondade dele. A ordem das coisas aqui faz toda a diferença. Beleza! Então, o ponto crucial é que essa mudança que acontece por dentro, ela tem que aparecer do lado de fora, tem que virar ação. A Bíblia usa uma metáfora muito poderosa para isso: frutos. Pensa numa árvore boa, ela dá bons frutos, certo? Do mesmo jeito, um arrependimento de verdade vai produzir provas visíveis na vida e nas atitudes da pessoa. Não é uma ideia abstrata, é algo que dá para ver. E aqui a gente fecha o círculo. Fé e arrependimento são tipo 2 lados da mesma moeda. A fé é o que salva, mas é o arrependimento que mostra que essa fé é de verdade, que ela está viva e transformando a pessoa por dentro e por fora. Ok, eu sei que ouvir tudo isso pode parecer meio pesado. Soa como uma meta de perfeição que ninguém consegue alcançar, não é? Mas a perspectiva da Bíblia sobre isso é, na verdade, muito mais humana e bem mais encorajadora. E aqui vem a grande virada. Uma ideia que, olha, é libertadora. Se arrepender não significa que a pessoa nunca mais vai errar. Significa mudar a direção da vida. Significa que o erro deixa de ser o seu estilo de vida, o seu padrão. E essa imagem nos lembra de uma verdade muito profunda sobre essa jornada. Ela tem quedas. A Bíblia mesmo diz que o justo cai, mas ele se levanta. A chave não é nunca cair, mas ter a persistência de se levantar de novo e de novo.
continuando na direção certa. E aqui fica o resumo dessa parte, um ponto para a gente guardar. O que importa é a direção da vida, não uma perfeição sem falhas. É para onde a bússola do coração está apontando, e não a ausência de tropeços no caminho. Então, para a gente amarrar tudo, o arrependimento é aquele primeiro passo essencial na nossa resposta ao convite da graça de Deus. Mas como a gente vê nesse caminho de pedras, ele não anda sozinho. Ele é só o começo da jornada. É por isso que, na nossa próxima análise, a gente vai explorar o outro lado dessa moeda, a fé salvadora. Vamos entender como um coração que confia totalmente em Cristo completa esse quadro, unindo de vez esses dois temas que são fundamentais. E para terminar, fica aqui essa pergunta para a gente refletir. Se arrependimento é mudar de direção, para onde o caminho da sua vida está apontando hoje? Não é uma pergunta para uma resposta rápida, mas sim um convite para a gente olhar para dentro. Muito obrigado por acompanhar essa análise.